Ei, sejam muito bem-vindos para o vídeo de Natsun Taizai aqui no meu canal. Vídeo hoje fazer um resumão da história dele, o mito, o capitão, o pecado da ira do dragão Meliodas. Ou seja, deve ser um vídeo bem mais longo do que o normal. Antes de eu continuar, se você não é inscrito aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Já vão deixando o like, hein? Para dar aquela fortalecida marota. E não esqueça também de ativar o sininho, para que você não perca nenhum conteúdo de Mamatsu Papai aqui no meu canal. E vamos começar com o passado dele, que tal, hein? O Meliodas, obviamente, foi treinado pelo demônio de alto rank, o Chandler. Ele também era o líder dos 10 mandamentos, ele tinha o mandamento do amor. E ele era absolutamente temido pelo clã das deusas, porque ele matava membros do clã a rodo. Em algum momento do passado Meliodas, ele também acabou salvando o demônio Belion das garras do Maior, mas isso, né, não seja se tão canônico assim. E só depois que o coração do Meliodas começa a mudar, ele já muda aquele estado de demônio cabuloso que ele era no caso. Ele acaba conhecendo a jovem Merle, ele a salva dos magos de Billy Alwyn e então ele conhece a Elizabeth, você já sabe, né? O gado se apaixona. E por conta desse amor proibido, o Meliodas então decide deixar trair o seu próprio clã. Antes dele meter o pé do reino dos demônios, ele acaba confrontando seu irmão Zeldris e ele tenta convencê-lo a ir junto com ele, tenta convencer o Zeldris a pegar a Geld e meter o pé junto, só que não dá, não dá. E é importante ressaltar que, enquanto o Meliodas está partindo do reino dos demônios, ele acaba matando dois membros dos 10 mandamentos, olha só que coisa. E com a partida dele, aí então que começa a famigerada Guerra Santa. O Meliodas, claro, luta ao lado da sua amada e também luta ao lado da Stigma, que era uma união formada pelo clã das deusas, gigantes, fadas e humanos, para combater o clã dos demônios. Nesse tempo, o Meliodas acaba conhecendo e vira amigo não só do Gloxinia, ele vira amigo do Dolor e também de um humano chamado Raw. Só que num certo dia, aí que o caldo entorna por conta do plano maligno do arcanjo Ludociel para eliminar os 10 mandamentos. Dá uma treta, e é nesse dia em específico, inclusive, que o mago Golter então altera a memória de geral, fazendo com que o Meliodas achasse que o Mael era o seu irmão. Ele também altera a memória do Mael, transformando ele no famigerado Estarossa. E durante os últimos dias da Guerra Santa, tanto o Rei dos Demônios e a Suprema Divindade então confrontam seus filhos. E cara, embora o Meliodas e Elizabeth tentam enfrentar as divindades, não dá. Eles acabam sendo amaldiçoados, no caso, a Suprema Divindade amaldiçoa o Meliodas com a imortalidade e o Rei dos Demônios amaldiçoa a Elizabeth com reencarnação perpétua. Sendo que depois de um certo tempinho ela está destinada a morrer e reencarnar. Essa batalha de deuses, pode-se dizer assim, resultou na morte da Elizabeth e deixou Meliodas ali, segurando o cadáver da sua amada. E como término da guerra, o Meliodas estava ali vagando por Britânia, até que ele se encontra com uma garota muito parecida com a Elizabeth. De fato, era ela reencarnada, só que quando ela recuperou as suas memórias, o poder dela voltou com tudo. Ela acabou morrendo por conta da maldição e ficou nesse lenga-lenga de Meliodas enquanto a Elizabeth por anos e anos e anos. Ela morria, morria, morria e reencarnava, reencarnava e reencarnava. Pulando um pouco agora pro futuro, 27 anos antes dos eventos principais de Natsun Taizai, esse ciclo de reencarnação da Elizabeth ainda continuava, já tá durando aí por mais de 3.000 anos, sendo que nesse ano, o Meliodas acaba se tornando o Cavaleiro Sagrado do reino de Danafor. É lá que ele acaba se encontrando com a maga Amyrlin e ela fala pro Meliodas que é possível sim quebrar as maldições. Só que o método era muito arriscado, o próprio Meliodas não estava aceitando esse método que era relacionado à libertação dos 10 mandamentos e o Meliodas está assim, não, melhor não, melhor não. Eventualmente o Meliodas acaba se encontrando com a Alice e ela é a reencarnação da Elizabeth, eles acabam se apaixonando. E num belo dia, o Frauden, um demônio, se solta do seu selo. Não só ele mata a Alice, mas ele também faz com que o Meliodas fique pesaço da vida e numa explosão de raiva, ele acaba explodindo o reino de Danafor. Assim, o Meliodas ficou conhecido como o Pecado da Ira do Dragão, porque em um momento de ira, ele acabou explodindo todo. Não muito tempo depois da destruição de Danafor, Meliodas acaba achando a Elizabeth bebê. Então o Cavaleiro Sagrado Zaratra os encontra. Com o passar dos anos, o rei Bartra acaba adotando a Elizabeth bebê e o Meliodas de quebra vira um Cavaleiro Sagrado de Liones. Com o tempo,
O rei Bartra tem uma visão da criação dos 7 pecados capitais, então a Merlin aparece e fala que ela já juntou os membros. Ou quase, né? O Meliodas então acaba recrutando o Ban, que tava lá mofando na cadeia. Ele recruta o King, que foi acusado de crimes falsos. Um ano depois, ele recruta a Diane, que tava sendo zoada lá por um bando de cavaleiros. O Gold se junta aos pecados e, claro, o Scanor se junta eventualmente ao bonde. Inclusive, nesse dia que o Scanor se junta aos pecados, ele cai na porrada com Meliodas, obviamente, ao meio-dia, ou seja, The One tava ativado, só que o Meliodas derrota o Scanor por causa que, né, modo assalto. Pulando mais uns anos pra frente, 21 anos antes dos eventos principais da Natsu Taizai, o Meliodas então começa a treinar o jovem Gil Thunder e num belo dia, os pecados capitais acabam sendo acusados ali de terem matado o Cavaleiro Sagrado Zaratras, então o grupo se separa. O Meliodas topa ali com o Hawk e os dois decidem então abrir um bar nas costas da mãe do Hawk, a mamãe Hawk. E indo agora para os eventos principais da primeira temporada de Nanatsu, o Meliodas então conhece a Elizabeth já mais crescidinha, que é um tanto quanto bizarro porque ele viu ela beber, mas seguindo na caba. Então o Meliodas e Elizabeth decidem partir numa jornada para reunir novamente 7 pecados capitais, porque o reino de Lyon estava bem atacado. Nessa jornada, o nosso querido capitão retira uma espada que estava bloqueando os recursos de uma vila. Ele acha de ânimo numa floresta, encontra o Ban na cadeia de novo. E com o término da treta lá na capital dos mortos, o King volta pro bonde também. E com a volta do Rei das Fadas, ele acaba falando sobre os tesouros sagrados e então os pecados vão para Vaisel. Recuperar o tesouro sagrado da Diane, o martelo gigante Giron, e lá tem um festival de luta, porque é um shonen. E nesse festival teve lutas bem cabulosas, em específico a própria luta do Meliodas versus o Ban, e eventualmente os cavaleiros sagrados chegam em Vaisel. Dá uma treta absurda, o Meliodas também se liberta aí com seus poderes tenebrosos. E não muito tempo depois os pecados encontram o querido Gold, aí já tava quase todo mundo reunido. Os 5 pecados capitais então decidem se infiltrar no reino de Lyones de uma vez, onde eles enfrentam principalmente os cavaleiros sagrados, só que é revelado que o Hendrickson tava ali de maracutaia, ele acaba virando o grande vilão desse finalzinho do arco. E acaba tudo bem, porque protagonismo, curas da Elizabeth, acaba tudo numa boa. Indo agora para os eventos principais da segunda temporada, os pecados então partem para Camelot para defender o reino de um ataque lá de um Albion, um demônio lá. Eles acabam enfrentando o mandamento da verdade, o Galant, e tomam uma surra absurda. E por conta dessa derrota, o Meliodas e os pecados então vão treinar com o clã das druidas para ficar mais fortinhos, né, que tá complicada a situação. Eventualmente tem mais um festival de lutas e é aí que o Meliodas enfrenta todos os 10 mandamentos, ele acaba morrendo no processo, só que ele volta porque, né, imortalidade e protagonismo, só que ele retorna bem diferente, mais sombrio e dark. E indo agora para os eventos da terceira temporada, os pecados então começam a ir para Camelot porque lá a situação estava tenebrosa. Nesse meio tempo, o Meliodas infelizmente perde o controle das suas emoções, ele acaba enfrentando o Scanor no modo The One, uma batalha épica. Bom, depende de onde tu vê essa luta, é claro, mas o Meliodas acaba sendo derrotado. E quando ele recobra a consciência, ele acaba, bom, ficando do mal de vez, acabou pra ele, tanto é que ele acaba falando, ó, chega de pecados capitais, acabou, não tem mais isso não. Ele acaba raptando a Elizabeth, só que ela escapa das garras do seu amado, e então ele decide virar o novo rei dos demônios para que ele possa quebrar a sua maldição, a da sua amada também. Ele começa a absorver os 10 mandamentos, ou quase, por parte, por parte. Indo agora para os eventos da quarta temporada, de fato, Meliodas vira o próximo rei dos demônios, ou quase, na verdade. Quando alguém absorve os 10 mandamentos, essa pessoa vira o receptáculo pro rei dos demônios, ou seja, o rei roubou o corpo do seu próprio filho, só que como Ban tinha ajudado as emoções do Meliodas no purgatório, aí facilitou muito as coisas. Ou seja, enquanto as emoções do Meliodas enfrentavam seu pai num plano psíquico, o Ban enfrentava o rei no corpo do Meliodas no plano real. Isso resultou na derrota do rei, ou era o que todo mundo pensava, não é mesmo? E após essa batalha, o Meliodas ficou absolutamente poderoso, tanto é que ele quebrou a sua maldição e a da Elizabeth também. Passou um tempinho, o Meliodas então é forçado a deixar a Terra porque ele tá muito poderoso e o planeta Terra não aguenta tanto poder. Só que então é revelado que a maldição da Elizabeth ainda está ativa
Isso porque o rei não morreu ainda. Na verdade, o rei acabou se apossando do corpo do seu outro filho, os Eldris, e isso resultou numa batalha épica entre o rei e os 7 pecados capitais, e após muita treta, luta, suor, sacrifício, o rei foi derrotado. E o Meliodas não ia precisar mais deixar o planeta Terra porque ele acabou sacrificando seu poder incrível para destruir os 10 mandamentos, ou seja, maldição da Elizabeth estava quebrada de vez e ele não ia precisar mais meter o pé, todo numa boa. E você imaginaria que os pecados capitais, né, a série poderia acabar assim, com a derrota do Rei dos Demônios, mas não, Nakaba acabou tirando do seu rabo esse gato chamado Catspelg, que tem o poder do caos, e é nesse arco que a gente descobre as verdadeiras intenções da Merlin, Talarica, o Arthur volta e, né, só que mais uma vez acaba tudo bem pros nossos heróis. O Arthur acaba absorvendo o Catspelg, a Merlin sai de vez dos 7 pecados capitais e passa alguns anos depois, e a gente vê que não só o Meliodas virou rei de Leones, mas ele teve um filho com a sua amada Elizabeth, um filhote chamado Tristan, ou Tristão, que é o verdadeiro nome dele aqui no Brasil, mas enfim. E praticamente é isso, eu sei, é um resumão mesmo da história do Meliodas, eu não fiquei enrolando muito e falei, e no festival de luta, Meliodas enfrentou esse velho fedoramijo chamado quem? Quem que se importa aí? Quem que se importa? Eu também tô ligado que a história do Meliodas, claro, vai ter continuidade, não só no filme de Naruto no Taizai, o próximo, mas também vai continuar dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, ou seja, fiquem ligados quanto a isso. E em relação às habilidades do Meliodas, seu poder, vai ter um vídeo específico só sobre isso, então fiquem ligados. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. No comentário me diga o que você achou aí do vídeo no geral, curtiu o resumão do resumão. Até o próximo vídeo, galera. Foi!